Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos tratar de um assunto muito interessante onde ele nos fala sobre a permutação simples. Bem, permutação vem de permutar e permutar significa trocar. E é justamente essa troca que a gente vai verificar dentro da análise combinatória. Então, por exemplo, na permutação eu tenho um número n qualquer de elementos e a troca vai ser dentro dessa quantidade n de elementos. E a fórmula que define ou determina essa quantidade dentro de uma permutação é dada por P de n, onde nós temos a permutação de n elementos igual ao fatorial desse n. A permutação ela aparece muito claramente em duas situações diferentes ou dois tipos diferentes de situações. Um deles é em relação às palavras, ou seja, eu tenho aqui a palavra gato, onde essa palavra é formada por 4 letras. E aí eu quero saber qual é a quantidade de palavras que eu consigo formar misturando ou alternando essas letras. Essas várias palavras são chamadas de anagramas, tá? Então, quando você lê por aí anagrama, trata-se da mistura das letras de uma palavra. Então, como eu tenho a palavra gato, ela possui 4 letras, eu vou calcular o fatorial de 4. Fatorial de 4 equivale a quem? A multiplicação a partir do 4 de todos os seus antecessores até chegar ao número 1. Então, nós teremos 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, onde essa multiplicação desses 4 fatores equivale a 24. E são esses 24 anagramas que eu dispus aqui para vocês dentro da tabela. Uma outra situação, de repente, é quando você quer calcular a quantidade de possibilidades de pessoas se misturarem numa determinada situação. Numa delas, eu tenho, por exemplo, aqui, 3 pessoas sentadas em um sofá. Eu quero saber de quantas maneiras diferentes essas pessoas podem sentar em posições diferentes. Então, se eu tenho 3 pessoas e automaticamente o sofá também possui 3 lugares, isso significa então que não teremos nenhuma pessoa que vai ficar em pé e muito menos teremos lugar no sofá que vai ficar vazio. Por isso também a gente pode calcular a permutação, tá? Como eu tenho 3 pessoas, eu vou calcular então o fatorial de 3. O fatorial de 3 equivale à multiplicação de 3 vezes 2 vezes 1. Mas, insisto, por que a gente multiplica dessa maneira? Porque é essa fórmula que a gente envolve o fatorial. É a multiplicação dos valores a partir do valor de n com todos os seus antecessores até chegar ao número 1. Então, 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas 3 pessoas, elas podem se sentar, ou poderiam se sentar, de 6 maneiras diferentes nesse sofá, tá bom? Uma outra situação que eu estou mostrando aqui para vocês é a seguinte. Eu tenho aqui uma fila de pessoas que vão efetuar um pagamento no supermercado, por exemplo. Logicamente que essas pessoas foram chegando simultaneamente. E aí elas foram dispostas nessa fila. Pode ser que, de repente, eu tenha mais pessoas atrás aqui dessa última, mas eu só vou considerar essas 5. E considerando essas 5, de quantas maneiras, de repente, essas 5 poderiam formar essa fila, onde a fila possui 5 lugares. Então, reparem que eu tenho 5 pessoas para 5 lugares disponíveis. Quer dizer que a possibilidade do que eu quero é justamente o total de elementos que eu tenho. Essa é uma característica básica para trabalharmos a permutação. Ora, se eu tenho 5 pessoas para 5 lugares, a permutação será dada pelo fatorial de 5. E o fatorial de 5 é calculado de que maneira? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, onde nós temos que 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é 60, 60 vezes 2, 120, que multiplicado por 1 são os mesmos 120. Com esse valor de 120, a gente consegue perceber que essas 5 pessoas elas conseguiriam formar 120 filas diferentes. Então você repara também o quê? Que quanto maior for o valor do n, maior será o resultado do seu fatorial. E é esse fatorial
que vai ser a base para o cálculo de permutação simples, que é justamente você misturar elementos dentro de uma determinada situação. Então, foi justamente isso que nós trabalhamos aqui nessa nossa aula, onde nós vimos que a permutação simples, ela se baseia por essa fórmula e ela pode ser envolvida numa situação de anagramas, que é a mistura de letras de qualquer palavra, e também numa situação envolvendo posições referentes a quaisquer elementos. Sendo assim, então, fique à vontade para tirar a foto aqui do quadro. Muito obrigado pela sua atenção e tchau!